TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, mais uma vez estamos diante de todos os nossos irmãos e amigos que assistem o programa Enfoque Espírita no canal TV Correio da Manhã. É uma satisfação estarmos, eu e o Gama, entrando em suas casas para levar um pouquinho da doutrina espírita a todos, tá certo? Sejamos todos bem-vindos e o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos. Às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos. E às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. E aqui ao meu lado está o nosso irmão e amigo e professor, diga-se de passagem, o Carlos Gama. Como tem passado, Gama? Você está bem? Muito obrigado pelos elogios que você faz. Mas elogio é sempre elogio. Exato. Não mereço essa tudo, não, mas aceito, devido ao seu bom coração. Eu estou bem, graças a Deus, tudo bem. Continuamos lutando aos poucos, apesar da idade, lutando pela divulgação da doutrina espírita, porque é uma maravilha. É a única religião que é absolutamente racional. Por quê, meu irmão? Porque se você não aceita a reencarnação, se você discute quanto a isso, se as pessoas tentam procurar alguma coisa na outra vida de material, é absolutamente inocência. O que acontece é que nós precisamos das outras vidas ou não seremos nada nunca. Basta refletir um pouco como pode pessoas que acabaram de nascer, viveram às vezes alguns anos, mas poucos anos, 2, 3, 4 anos, não fizeram nada. Em seguida morreram, e esses estão separados? Deus criou seres diferentes? Não, com Como certeza. Deus não faria isso? Não. Porque é a suprema perfeição. Então, evidentemente, temos que ter outras vidas. Se temos outras vidas, aí nós vamos progredindo aos poucos, ou não, dependendo de nós. Então, a doutrina espírita exige que os seus frequentadores, e mais do que os seus frequentadores, aqueles que vivem de acordo com a doutrina, eles estudem, conheçam. Perfeito. Né? É difícil encontrar um cristão que tenha, por exemplo, 300 ou 400 volumes. Eu tenho quase 800 volumes. Exato, perfeito. Tá? E dizer que eu sou melhor do que todos eles porque Não. conheço, não. Simplesmente eu tive uma oportunidade para tentar divulgar, porque me fiquei fascinado pela racionalidade da doutrina espírita. Perfeito. Essa é que é a verdade. Então você pode atacar a doutrina espírita de tudo. De que os espíritas não são perfeitos, e não somos mesmo. De nenhuma religião ninguém é perfeito. Se fosse perfeito não estaria mais aqui. Exato. Então nós estamos em transição, em situações diferentes. Como coabitar isso, fazer com que vivam corretamente, quando na verdade estamos vivendo em situações completamente divergentes. Então vamos analisar, refletir e aceitar aquilo que realmente se impuser pela própria lógica. Perfeitíssimo. Então, pessoal, depois dessa introdução do Gama, nós temos que lhes dizer o seguinte, que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto pela internet também, www.tvc16.com. Também pode ser assistido pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e no Instagram também, TV Correio da Manhã. Mas o interessante é que toda a programação do TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e vocês vão ver uma excelente programação, tá certo?
Então, passemos agora a nossa leitura, Palavras de Vida Eterna, capítulo 40. Nós já estamos lá bem adiante neste livro, tá certo? Na verdade, esse é um livro que, se pegarmos todas as mensagens que aqui estão, todas elas são de Emmanuel. Então, nós teríamos que também dizer um pouquinho a respeito de Emmanuel. Então, Emmanuel tem até livro que conta a história dele, as vidas que ele enfrentou. Olha, o Chico teria que ser o resultado de muitos estudos, muitas vidas, para poder fazer tudo isso que ele fez. Então, o simples fato de você ver tantos assuntos diferentes sendo enfrentados por espíritos diferentes, e principalmente por Emmanuel, que tem o passado de Emmanuel é extraordinário. Sim. O livro aqui dele comprova isso, né? Isso. Palavras de Vida Eterna, um deles. Isso. Então, nós vemos o quanto é importante que nós entendamos o seguinte: conhecereis um produto pela qualidade do material que foi nele empregado. Sim. Perfeito. Então, nós não podemos ser hipócritas, querendo impor alguma coisa, como se fosse a ideia de um espírito desencarnado. Não é. E ele afirma isso, não é. Ele é apenas um dos elementos que ajuda a divulgar que a vida continua e não ataca as demais religiões. Aquele que se dirige hoje, muitas vezes é aquele que amanhã estará, pelo contrário, atacando, isso. Porque não aceitam. Perfeito. Se não aceita, é porque realmente querem a prova assim, eu quero saber quem eu fui antes. Não posso te dar isso, porque senão você desmonta toda a atividade social do homem. Isso. E é bom nem que venhamos a saber, né, Gama? Porque, olha, aliás, tem um ditado que é o seguinte: nós somos iguais a um grave, né? Uma tumba, um túmulo que por fora é branco, mas por dentro não queira levantar a tampa. Exatamente. Não é isso? Então, nós temos que ver o seguinte: quem foi Emmanuel? Pegando um gancho aqui do Gama. Exatamente, ele foi, aliás, um espírito elevadíssimo. Ele, quando a espiritualidade escolheu Chico, ele pediu 3 coisas do Chico. E Chico aceitou. O que é? Disciplina, disciplina e disciplina. 3 coisas fundamentais. Isso não é só para a doutrina espírita, é para o nosso conhecimento do dia a dia. E para cada um de nós também serve. Sim, mas não tem a menor dúvida. Exatamente. Tá certo? Então ele escreveu esse livro aqui através do Chico, né? Palavras de Vida Eterna. Você pode até dizer quantas mensagens tem aqui. Isso. Tem pelo menos 80 e tantas, né? Não, 180. 180 mensagens. Experimente você, caro irmão que nos vê. Veja bem, tente fazer um livro com 180 sem se repetir. Exato. Mas e usando um linguajar típico, suave, tranquilo, e sem te cobrar nada. Isso. Entendedor daquele que talvez não tenha conhecimento, pode ler e entender a mensagem. Sem dúvida. E o interessante também é que esse livro, Palavra de Vida Eterna, é extraído de onde? Da Bíblia, dos versículos. É uma coisa fantástica. Ele disseca todo o versículo. E então nós estamos no 40, que diz o seguinte: enquanto podes, é o título. Abre aspas. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Quem escreveu isso foi Paulo. E aonde estão arquivados esses conhecimentos? Na mente. Na mente, na nossa consciência. Na mente, grava então muitas vidas, mas nós não temos acesso a elas. Graças a Deus, né? Graças a Deus.
Se bem que em determinadas experiências no passado, conseguiu-se voltar ao passado, mas sem destruir o que estava lá. Ah, não. Ninguém pode mexer lá atrás. Especialíssima, a espiritualidade pode mostrar. Exato. E faz necessidade que aconteça isso. Mas não passando de mostrar, e sem poder interferir. Perfeito. Nós encontramos isto na Bíblia, em Romanos 14, versículo 10. Então, ele disserta da seguinte forma: constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto, em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro pelo selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilaste sob a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribuí, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência, a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quando possível, alivia quanto puderes. Procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna luz. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é um incentivo ao amor e ao também próximo. Ao perdão, né? Amor ao próximo, Exato. A prática do perdão, do estudo, da reflexão e principalmente como norma de comportamento. Exato. Então eu tenho conhecimento de uma situação ocorrida numa capital. Eu vou evitar de dar dados aqui, com o tempo talvez isso vai ficar mais público do que de qualquer maneira, de uma pessoa cujos negócios dele vão muito bem mesmo. Ele está muito bem montado, com automóveis novos, uma casa belíssima, indústria correndo muito bem. Mas ele começou a fazer o seguinte, preparar sacas para dar para os pobres, porque ele se comoveu com aquilo. Ele viu fazendo uma vez. Mas ele não quis fazer aquilo vinculado a nem a doutrina espírita, nem a coisa nenhuma. Ele resolveu fazer do coração dele. E começou a fazer. Ele colocando o dinheiro dele. Tem uma bela e grande indústria. E tem mais de 80 empregados, ou por aí. Eu não contei, claro. Foi simples informação. E então, a partir daí, ele começou a ajudar os pobres, uma vez por mês. E os pobres ficaram loucos, porque fornece para ele o que eles precisam. Ele não dá dinheiro, ele dá comida e dá roupa. Então ele pega a relação do que a pessoa precisa e vai naquele dia que marcar. E não marca no centro espírita, não.
marca num ponto qualquer, Certo. onde uma pessoa ceda um espaço, por exemplo, na frente de uma igreja, fora da igreja, à frente de uma empresa qualquer que empreste para ele o espaço. Ele não precisa, mas para não vincular a empresa dele, Sim. que é uma empresa de sucesso exportadora, ele faz então isso pessoalmente. E isso tem dado um sucesso extraordinário. As pessoas realmente o amam, porque que ninguém faz o que o senhor faz. Exato. Ele faz uma relação do que a pessoa precisa para sobreviver e todo mês ele dá aquela quantidade de alimentos. Perfeito. Tá? Então, ele está sendo adorado pelas pessoas, isso o emociona. Ah, tá. E ele se transformou de tal maneira que ele ouviu falar que a doutrina espírita faz daquela mesma forma. E ele, então, nada mais quer do que pedir, e veio cair comigo, para pedir a um líder espírita que possa atendê-lo, porque ele tem ouvido vozes. E certo. tem visto figuras que eu o incentivo a continuar fazendo. Então. Então ele faz aquela distribuição de alimentos que ele faz todo mês, que dá para uma pessoa viver um mês, Certo. uma pessoa não, uma família. Porque ele mede o número de pessoas que tem naquela família, ele faz um cadastro. Sim. Não é uma coisa feita mais ou menos automática, como se faz na casa espírita, por falta de recursos. Então ele faz do bolso dele. Que ótimo. E isso então está gerando surpresa para todo mundo. E muita gente quer entrar para o negócio, que quem não quer vai ganhar a comida do mês inteiro, todo mundo quer. Só os necessitados, né? Exatamente. Então ele está começando a conhecer, e aí me pediu que eu levasse a determinados líderes da doutrina espírita, que eventualmente pelos meus 60 ou 70 anos de conhecimento da doutrina espírita, Certo. e que já trouxe a Petrópolis algumas vezes, que entre em contato com eles para ver se ele pode recebê-los, para explicar o que se passa com ele. Ou seja, ele está tendo visões. O que acontece pode acontecer com qualquer um. É uma das faculdades mediúnicas. Exatamente. Que muita gente evoluído tem e não evoluído também tem. Aliás, na Bíblia, o senhor diz são os dons. Dons espirituais. Dons espirituais. Isso nós encontramos na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Ali discrimina todos os dons espirituais que você os tem. Você tem que acessá-los. Mas o importante é no versículo 7, que diz mais ou menos isso. Os dons espirituais serão utilizados para o que for útil. Isso é importante. É a utilidade do... eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não. É de acordo com o que for útil para você. De acordo com suas capacidades, né? Você pode ser introduzido para ajudar. Por isso, por aquilo, por qualquer outros meios. Né? Certa vez me perguntaram, mas por que não fazem isso em outras religiões? Eu digo, agora, eu não tenho que informar nada a ninguém porque não faz. Porém, eu posso dizer para você o seguinte, a maioria delas acha muito difícil ensinar as pessoas que existe a reencarnação, porque a ciência não comparou. A ciência não alcança o nosso passado espiritual. Isso. Até lá não vai o trabalho dela. Ela não consegue chegar lá. Por que ela não dá a naturalidade, o nome das pessoas que moram nos bilhões de unidades milenares que existem, outros planetas, e nenhum deles tem tanto habitante assim, e com tanta evolução. Porque a evolução é um problema muito difícil, depende de cada um de nós. Exatamente. Muita gente está evoluída no plano espiritual, porque quem evoluir não vai ficar aqui. Com certeza, vai para um Se nós orbe mais evoluímos, avançado. não estamos mais hoje como índios selvagens que fomos na criação, por que que hoje em dia nós queremos saber tudo deles? Não é possível. Tá certo. A vida é aprendizado, Exato. ético e moral. Principalmente o moral, né? Moral. Mas já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, seu Gama. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Olá, pessoal. Voltando ao programa Enfoque Espírita em seu segundo bloco. Estamos falando sobre orar, tá certo? Como pedir, como se postar diante do nosso Pai Eterno. E aqui na Revista Espírita de 1861, tá? Lá, em 15 de outubro de 1860, um espírito familiar nos deu uma mensagem, tá? Sobre o efeito da prece. Claro, se nós oramos, sim, nós temos que agradecer e provavelmente louvar pedir. e pedir, claro, tá certo? E aí vem essa pequena observação com relação aos efeitos da prece, que diz assim: a prece é uma aspiração sublime, à qual Deus concedeu um poder tão mágico que os espíritos a reclamam para si constantemente. Claro, nós estamos passando determinadas situações, o que nós fazemos? Oramos. Os espíritos se comunicam através do pensamento. Do pensamento. Todos eles. O que tu pensas, o que eu penso, para colocar em mim mesmo, pode ser aquilo que eu gostaria que fosse, mas Sim. não é. A realidade da vida eu não posso mudar, né? Então, se você acredita na lei da gravidade ou não tem problema. Ela vai existir. Isso. Matéria atrai matéria na razão direta da massa, inverso do quadrado da distância. Muda essa lei, você não consegue. Não consegue. Desliga o motor do seu avião que você vai descobrir rapidamente Exatamente. que ele vai para o chão. Isso. Porque tem uma lei. Pois nós somos compostos de leis. Vivemos em função dessas leis. Consequentemente, vai dizer o que a gente deve fazer para se comunicar com os seres espirituais mais elevados, ou pelo menos daqueles que estão desencarnados. Isso. E nessa escolha é muito importante a seleção de que nós vamos fazer. Porque nós podemos, ao recorrer ao mundo espiritual, também recolher a espíritos inferiores. Sim. Mas vamos responder por isso. Sim. Porque isso que nós fazemos, para que todos vejam, nem sempre corresponde àquilo que nós fazemos, na verdade, sem que ninguém saiba. Exatamente. Aquilo que fica O escondido. tal do escondido, né? Que fica escondido, que teoricamente ninguém sabe. E muita gente desencarnada sabe, mas também não tem como te comunicar. Exato. Ou é isso, se não for isso, tudo que existe na face da Terra é irracional. Ele não tem alternativa. Isso. Ou então Deus não dirige o universo. Porque Exato. se ele dirige, ele tem que comandar tudo. Uhum. Então ele precisa de um meio de comunicação. O próprio Deus precisa de um meio de comunicação com os seres inferiores. Ele Certo. mesmo não precisa, Uhum. mas os seres inferiores precisam. Uhum. Então temos que atentar o que pensamos, o que divulgamos, o que fingimos acreditar, o que fingimos dizer que certo, que esse é o nosso comportamento e muitas vezes não é. Certo, certo. Tá? Então vamos lá. Interessante, Gama, você tocou numa coisa muito interessante, porque quando nós oramos, pessoal, nós elevamos o nosso pensamento a um plano superior, a Deus, tá certo? E tem um ditado na doutrina que diz o seguinte: diz-me o que tu pensas, que eu te direi quem são os teus amigos espirituais daquele momento. Ora, se você é uma pessoa, entre aspas, correta, você vai ter espíritos elevados à sua volta, com certeza. Agora, se você for uma pessoa errada, você pode até ter também espíritos elevados, mas você tem que mudar o seu comportamento moralmente. Daí você veja a dificuldade que teve que fazer Francisco Cândido Xavier, Isto, passando tudo aquilo que passou, sem se projetar, isto. mostrando que tudo é de terceiros, o que você contesta facilmente. Como? Bom, digamos assim, de Emmanuel, você vê o estilo dele. Isto. Mas se você pega André Luiz, o estilo é completamente diferente. Diferente. Se você percebe inúmeras mensagens recebidas de terceiros, às vezes particulares, dando dados de parentes, etc., tem que ser de terceiro.
Então você não tem nem como desmentir o que está passando na sua frente. Não tem. Entendeu? Estive em reuniões de Chico Xavier vendo ele identificar pessoas que eu nunca tinha estado com eles. Exato. Mas o Chico sabia de tudo da vida, o que tinha feito na última hora, não sei o quê. E ele estava ali, é uma pessoa que foi muito importante para Petrópolis, mas eu não tenho a ousadia de divulgar aqui, porque não importa, ia fugir o nosso mecanismo. Então, continuando aqui os efeitos da prece. Suave orgulho é um refrigério para o pobre exilado da terra e um arranjo frutuoso para a alma em prova. A prece age diretamente sobre o espírito, letra maiúscula, a quem é dirigida. Não transforma espinhos em rosas, mas modifica sua vida de sofrimentos. Olha que coisa maravilhosa. Não tem poder sobre a vontade imutável de Deus. Não, isso não. Mas imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Olha aqui, como a espiritualidade age do momento em que você, através do seu coração, mas usando a razão, você chega a um patamar em que a espiritualidade verifica que sua oração vem do coração. Não é simplesmente uma repetição, não. Além do coração, de uma mente sã. Ah, o senhor complementou, exatamente. É, porque isso é fundamental, uma mente sã. Exatamente. Aquilo que a gente deseja. Isso. Então, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o fundamento de tudo. Muito simples. Não tem tantos mandamentos. Se fizermos isso, mas é difícil. Muito difícil. É difícil vencer. E a gente, considerando que ainda eu, falo por mim, tenho defeitos sérios, né? Que defeitos sérios? De vigiar o pensamento o tempo todo, que às vezes vem aborrecimentos, vem decisões difíceis para tomar. E a gente tende a tomar a defesa, por exemplo, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. E aí o que acontece? As decisões serão sempre tombadas. Por quê? Está vendo que o erro é do nosso filho, mas a gente diz que não, ele não tem problema nenhum, é dos outros que estavam com ele. É assim que nós fazemos, já manchamos a decisão. Sempre camuflando os nossos erros, né? Mas um dia temos que resgatá-los, né? Ah, sim. Não é? Então, continuando. Por esse meio é abreviado o caminho que conduz a Deus. E como efeito maravilhoso, nada pode ser comparado à prece. É lógico que só orando nós chegaremos um dia a um espírito angélico, tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é a nossa transformação interior para o bem. Através da prece, sentida através do coração, você tem a afluência de espíritos, seu mentor, seu anjo da guarda, o nome que você quiser dar, tá? Então, lhe dizendo, lhe intuindo, meu nome é Luiz. Luiz, você errou, corrige. E aí, gradativamente, nós vamos alterando para melhor a nossa condição física e mental. E continuando. Orar, palavra descida do céu, é a gota de orvalho no cálice de uma flor. É o sustentáculo do caniço durante a tormenta. É a tábua do pobre náufrago durante a tempestade. É o abrigo do mendigo e do órfão. É o berço para a criança dormir. Claro. Veja, a criança está lá quase dormindo, o pai ou a mãe faz uma oração. Ela está sentindo aquilo. O envolvimento positivo e junto com o anjo da guarda dos dois, ou dos três que ali estão, junto com a criança, ela vai dormir melhor.
emanação divina, a prece nos liga a Deus pela linguagem, fazendo interessar-se por nós. Orar a Ele é amá-lo. Suplicar-lhe por um irmão é um ato de amor dos mais meritórios. Você simplesmente é um intercessor. Uma pessoa está adoentada e você ora para ela que os médicos terrenos encontrem logo um remédio adequado para curá-la. Você é um intercessor. Você não está pedindo para si, mas para outro. Aí já começa o amor florescendo em seu coração. Vinda do coração, a prece contém a chave dos tesouros da graça. É o econômico que dispensa benefícios em nome da infinita misericórdia. Claro, Deus nos dá sempre, nos atende pela misericórdia dele. Porque senão nós não aguentaríamos. Ele sabe que da nossa condição e evolução espiritual, seja qual for de cada um. E como é que se conhece a verdade, Wachmiller? Pois é. Pelo estudo, sim, pela reflexão, exato, pela orientação. Isso. Então você tem as leis físicas incontestáveis, que só Deus pode mudar. Vai haver um dia que acabou com a gravidade. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Ele é absolutamente inteligência suprema, então ele não vai acabar com isso. Mas nós que estamos em evolução, fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Então nós temos que seguir determinados princípios. Um deles é o estudo, a reflexão, a lógica, tá? E não tentar enganar Deus. Porque se você não consegue sequer entender as leis, como é que você vai querer enganar a Deus? Você não vai conseguir. Nunca. Por mais que você se engane com a perfeição e sai bem enganado, você mesmo se engana. Isso aí é possível. E acontece todo dia. Exato. Porém, é você fazer essa evolução, mudar a sua moral, só através de muita reflexão e muito estudo. Exato. Tá? Daí você vê que, por exemplo, a doutrina espírita se caracteriza pela multidão de livros que tem. Exato. Eu tenho em torno aí de 600 livros dentro de casa. E mais de uma estante, porque não cabe. Não cabe, Nem em mesmos escritórios. Então, em função disso aí, eu trouxe alguns livros, se você quiser, eu comento não, também. por favor, pode falar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, Chico, mais de 450 mensagens. O Chico recebeu mensagens imensas, livros de às vezes 50, 100 ou 400 páginas, série completa, como a série de André Luiz. André Luiz. Esse aqui é psicografado por Emmanuel, nosso querido Emmanuel, esse é ótimo. o guia de Chico Xavier. Então, pelo Espírito Emmanuel, nós temos aqui meditações diárias, aquelas viagens que você deve fazer, e ensinando como se faz essa reflexão para que venham as perguntas. Tá? Então, qual é o título que tem aqui, provando que o Espiritismo é bom? Olha só, rogativa e cooperação é o título. Reequilíbrio é outro título. Se todos perdoassem é outro título. Dia e noite, e assim tem aqui 152 artigos. Um deles diz, agradeçamos a Deus por na emergência, mudança de plano, aprendamos a dividir, a questão do valor, tá? E é tudo escrito por Emmanuel, entre milhares de outras mensagens. Porém, numa outra oportunidade, hoje mesmo, ou fora dele, vamos falar não mais de Emmanuel, que ele escreveu muitos outros livros além desse, inclusive esse que está aí. Exato, beleza. Mas até eu trouxe outro aqui. De quem? De Joana de Ângeles, tá? Espírito fabuloso que ainda está aí nos ajudando. E esse aqui, de Valdo Pereira Franco mesmo, tá? Através de Viana de Carvalho. Outro médico. A luz do Espiritismo. Você só vai entender a doutrina espírita se ler muito, porque você acabar se convencendo. Agora, se convencer basta? Não. Não. Você tem que botar em ação. Isso, principalmente. Tá? Procurando, em primeiro lugar, não fazer o mal. Em segundo lugar, fazer o bem. Isso. Tá?
porque os dois são conflitantes. Uhum. Bom, passo a palavra para você, para Então que tá você certo. continue Então, um pouco mais. continuando aqui os efeitos da prece, diz o seguinte: a alma elevada para Deus por um desses impulsos sublimes da prece, desprendida de seu envoltório grosseiro, apresenta-se cheia de confiança diante dele, o Pai Eterno, segura de obter o que pede com humildade. Veja bem, gente, pedir com humildade não é coisa material. Não se pede coisa material. Tá? Se pede, sim, confiança, humildade. E, se nós estamos passando por determinadas aflições, que tenhamos coragem de continuar passando, porque nós estamos resgatando coisas do passado ou desta vida mesmo. Tá certo? Então, ninguém barganha com Deus. Ah, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Isso não existe. Principalmente no Espiritismo, não existe. Se alguém diz, ah, você me dá isso que eu te dou aquilo, não é o Espiritismo. Tá certo? Então lá, orai e orai. Fazei um reservatório de vossas santas aspirações, que será despejado no dia da justiça. Preparai o celeiro da abundância, tão precioso durante a escassez. Escondei o tesouro de vossas preces até o dia escolhido por Deus para distribuir o rico depósito. O que ele está querendo dizer com isso? Porque do momento que você esconde esse tesouro, é sua elevação espiritual. Que ninguém precisa saber o que você é. Isso é foro íntimo de cada um. E outra coisa, a doutrina espírita não te impõe como única doutrina que te leva a Deus. Absolutamente não. Com certeza que não. Então você não precisa ser espírita para evoluir. Não. Pergunta 982 do Livro dos Espíritos. Não precisa ser espírita. É a única religião que eu ouvi sobre a face da Terra que diz: você não precisa ser espírita. Exato. A sua religião serve, desde que você faça os princípios lógicos que a tua própria razão reconhece como verdadeiro. Exato. Então diz assim: acumulai para vós e para vossos irmãos o que diminuirá as vossas angústias e vos fará transpor mais rapidamente o espaço que vos separa de Deus. Aí, tudo isso aqui, gente, veja bem, acumulai para vós e vossos irmãos. Do momento que você é intercessor do outro, o outro também, quando receptivo, recebe essas emanações vindas de você. E diz que não devemos acumular, pedir evolução só para nós. Não, isso chama-se egoísmo. Nós temos que dividir aquilo que nós temos com os outros. Tá certo? E aí, as nossas angústias vão diminuir. Essas angústias nós vamos ter que resgatá-las de um jeito, mas pode diminuir o grau de intensidade sendo um intercessor para uma outra pessoa. E aí a gente vê que vai diminuindo cada vez mais a nossa diferença, ou melhor, nós vamos evoluindo na grande escada de Jacó, que você tem que galgar degrau a degrau, tá certo? Mas, seu Gama, já fizeram um alerta para nós que temos que fazer um segundo intervalo. Perfeito. Tá certo? Pessoal, voltaremos em um minuto. Temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. Voltando o programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco. E o Gama nos trouxe aqui um livro interessantíssimo de Emmanuel, tá certo? Que eu passo a palavra então ao Gama. Eu tenho em torno de 600 livros. Certo. Imagina certo. se eu fosse ler todos eles antes dele, principalmente depois de ter uma Covid, que faz a gente esquecer muita coisa. Mas ensina-se aqui, nós temos no livro Meditações Diárias de Emmanuel. Emmanuel é o guia de Chico Xavier. Isto. Foi, né? Que ele nos ensina, né? Bom, ele diz, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Veja que nesta oração não está pedindo nada para nós. Não. Para que a gente age em benefício de terceiros. É uma maravilha, né? O título é Senhor, ensina-nos, e o livro chama-se Meditações Diárias. E então a gente vê, é de Emmanuel, que é o guia de Chico Xavier. Bom, isso estamos falando do livro Meditações Diárias de Emmanuel. Se você formos para o livro aqui, de Joana de Ângeles, que é de Divaldo Pereira Franco, que ainda está vivo e trabalhando em Salvador, nós vamos ver aqui, diariamente, por exemplo, abrir por acaso. Ninguém gosta da dor, embora soframos a sua investida. Como entender a dor e o sofrimento? Aí a doutrina espírita é a única que explica. Porque você nasceu bem, estava tudo bem contigo, porém, o teu tempo está acabando. Você tem que reconhecer. E o que você apresenta de positivo? O que você fez durante a vida? Você fez alguma coisa errada? Eu não posso dizer que não fiz, porque eu errei. Sim. E errei muitas vezes. Erramos ainda. Entendeu? Acertei algumas, poucas vezes. Então tem livros aqui maravilhosos. É uma sequência de livros. Se eu for abrir página a página, Mestre de Amor, O Ser Consciente, O Homem Integral, Responsabilidade, Momentos Enriquecedores. Então, vemos que esse livro aqui, de Joana de Ângeles, que é o livro recebido por Divaldo Pereira Franco, então, esse livro, por exemplo, é extraordinário. Exato. Ele mostra como é que a gente tem momentos bons e tem momentos frágeis. Exato. Tá? Se fazemos o mal, nós temos que resgatar. Não existe nenhum mal que você faça a terceiros que você não tenha que resgatar. Entenda isso. Você vai reencarnar para resgatar aquilo que você fez. Não tem prova. Você quer que Deus quer uma escritura dizendo que foi na vida anterior. Acabou o segredo, cara. O segredo é fundamental para tudo. Exato. Se durante a vida o que você faz de errado, você não conta para ninguém, depois você vai publicar, cara. Quem vai te acreditar? Não é possível. Então, é irracional. Não podemos querer que Deus seja irracional. Pelo amor que Deus tem a nós,
Nós temos que entender que vem através da prece, que é o nosso arrependimento sincero. Exige reparação, sim, todas elas. Deus não perdoa de graça. Essa é uma coisa que a doutrina espírita explica claramente. Tem o resgate ou a nossa transformação moral, que já é um resgate também pesado. Entendeu? Então, tem duas coisas. Primeiro, Deus não perdoa qualquer um com uma simples prece. Não. Você cometeu um erro, morreram milhares de pessoas, soltou uma bomba atômica numa cidade, matou 80 mil pessoas com muito sofrimento e mais os seus descendentes. Depois, vem alguém que manda você conceder um dinheiro e mais tanta coisa, está perdoado. Isso não é com Deus. O que é com Deus é que ele vai querer o resgate. Como? Isso aí tem muitas formas de resgate. Pode ser uma vida só e pode ser em muitas vidas, porque você não consegue atingir aquele objetivo. Ainda aquele objetivo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo tem que ser feito. Exato. A gente então, vê que só maravilha. Para concluir, Weckmiller, não é que eu esteja interrompendo, mas esse período de parar de ficar comigo aqui, eu estou tomando o seu tempo. Então, ele veja aqui, eu tenho um terceiro livro que diz aqui, de propósito. Então, eu peguei aqui de Joana de Ângeles, aqui de próprio Divaldo e aqui de Chico. E esse livro diz, A Luz do Espiritismo. Então, ele também nos mostra as mesmas mensagens. Olha só, olha, Espiritismo e equilíbrio. Foi o que eu abri por acaso. Tem que ter. Exato. O Espiritismo vai te dar horizontes mais amplos, comunhão com a espiritualidade superior, concepções novas, grandiosas, amigos multiplicados com o milagre da fraternidade legítima, campos de realizações nobres, serviços edificantes de toda parte. Mas, para isso, você tem que, obviamente, ler, estudar e colocar o estudo em prática, porque não é possível que você pense... Principalmente, né? Por colocar o estudo em prática. Muita gente vai ao centro espírita esperando que lá tenha um sacerdote que resolva o problema dele. Nem o Chico não resolvia. Não. Né? Isso não existe. Então, eu tive a oportunidade de estar com reunião com o Chico, e o Chico, eu não posso revelar de público o que ele contou, porque interfere com terceiros, cujos filhos e parentes ainda estão vivos, mas ele mesmo, apesar da grande realização, não do Chico, desse espírito que eu estou falando. Eu não vou dar o nome aqui, porque no público eu não devo fazê-lo, mas existe um livro que conta isso. Então, o que acontece? Uma pessoa que teve muito importante para Petrópolis, mas do mundo espiritual, ele então, antes dele morrer, ele esteve com o Chico. O Chico também estava vivo, é óbvio. E aí, então, ele pôde se lucupletar de conhecimentos, provavelmente ajudaram-no, mas não foram suficientes, eu acredito, pelas inúmeras realizações materiais que ele fez aqui. Enfim, a doutrina espírita é absolutamente racional. É a única concepção religiosa em todo o mundo que não te pede sacrifício, que não te pede senão tua modificação moral. E que ela diz, então, tem 3 partes o livro dos Espíritos. A primeira parte fala de Deus, a segunda parte fala da vida no mundo espiritual, a terceira parte fala sobre das leis morais. O Espiritismo pede, acima de tudo, a você, a todos os dirigentes das grandes empresas, e mesmo das pequenas empresas, ou daqueles que não têm empresa nenhuma, mas que está ligado com família, etc., a lembrar que nós seremos reconhecidos pelas nossas obras materiais e espirituais. Exato. Essas espirituais são aquelas que estão no nosso pensamento, tá? Nas nossas atitudes, na nossa moral. E a última parte do livro dos Espíritos são as leis morais. Entendeu? O exercício das leis morais. O exercício das leis morais. Exato. Por quê? Porque se você não se transformar moralmente, portanto, às vezes vem a tentação para você dar uma cantada numa parenta, numa amiga, numa empregada, e você pode seguir a tentação ou não. Mas se você já conhece, você agora é duplamente responsável se fizer. Isso disse uma coisa muito interessante. Então, já começando a tocar nas coisas mais importantes. Às vezes você tem uma empresa, nessa empresa você ou é um simples empregado dessa mesma empresa, empregado ou proprietário, você tem acesso
a pessoas do outro sexo, seja você mulher ou homem, e aí as tentações vêm, e você pode cair no erro. Então, perdoar é necessário para você que foi ofendido ou foi ofendida, é muito importante. Para Deus, então, é indispensável. Sim. Porque senão não pode iniciar para você um processo de ajuda para você quando você não quer mudar. Você apenas diz que quer. Você apenas diz que mudou, mas na prática não mudou. Os seus atos e principalmente os seus pensamentos contestam a tua afirmação. Entendeu? Então, às vezes, você usa a palavra pregando, mas os teus atos não correspondem àquilo que você prega. Às vezes, isso existe também dentro da própria doutrina espírita. Sim, sim. Tá? Porque nós não somos perfeitos. Nós apenas reconhecemos que o caminho da perfeição não é tão simples que se troca por moeda. Ah, não. De Entendeu? forma nenhuma. E, no entanto, é o que se pensa. Não é verdade. Aí você não está orando, você está tentando, mais uma vez, enganar a Deus. Não consegue e Deus não nunca. se deixa enganar. Porque Ele sabe o teu passado. Ele olhando para você, Ele vê todo o seu passado. Por que então Ele vai acreditar naquilo que você hoje afirma, peremptoriamente, diante daquela praça cheia de gente que espera de você alguma coisa, mas que você não tem o que para dar, né? O Chico, pelo menos, não ele não tinha essa possibilidade, mas ele era médium, então ele recebia aquele espírito do qual o outro se referia, um encarnado e o outro não, e eles reconheciam, ficavam encantados com o Chico, às vezes com o Divaldo também. Então são situações que a vida nos mostra e que a oração não é aquela coisa, digamos assim, em que nós temos muitos exemplos, até mesmo dentro da própria doutrina espírita, mas que nós fazemos como se fosse um meio de perdoar. Não, é o meio de encaminhar uma modificação de atitude. Pois é, Gama. E a gente vê como diariamente Deus nos dá a possibilidade de fazermos o bem. Sim. Porque na pergunta 747 do Livro dos Espíritos, diz assim: como Deus nos avalia? Através da intenção. Aí, lá no livro tem ponto. Eu coloco uma vírgula, com ação. Por que com ação? Claro, a minha intenção é ser uma pessoa espiritualizada. Mas se eu não fizer alguma coisa para conseguir aquilo, só vai ficar na intenção. Muito embora, pela misericórdia do nosso Pai Eterno, Ele vai me ajudar, e me ajuda sempre, a conseguir o entendimento um pouquinho mais à frente. Tá certo? Mas, infelizmente, Gama, nós já chegamos ao final do nosso programa. Tá certo? Então, conhecereis a doutrina e a doutrina vos libertará. É muito difícil de conhecer em pouco tempo. É difícil até se tiver muito tempo. Como eu disse, eu tenho mais de... Vamos colocar um nível médio, assim, eu não quero repetir errado. Eu tenho mais de 500 livros. Com certeza, todos consagrados. Você vai dizer assim, bom, mas só o Chico Xavier publicou 400 e tantos livros. Né? Divaldo já tem mais de 300 e tantos. Exato. Então você vê que, juntando tudo, e mais as obras de Kardec, você tem mais de 1000 livros. Isso. Bom, alguns deles estão superados, outros não. Então vamos estudar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso programa, tá certo? E oremos com confiança, pratiquemos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. As suas considerações, Gama. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe principalmente, Senhor, as nossas intenções, porque às vezes as minhas atitudes, nem eu mesmo concordo com elas. Eu sei que foi uma explosão, mas não devia ter havido. Então, perdoe-nos, Senhor. Também nós erramos, apesar de estarmos aqui pregando o amor continuadamente. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que assim seja.
TVC, a TV do Correio da Manhã.